Rudifran Pompeu. Cara, como é que você tá? Puxa vida, você veio aqui há uns 30 anos atrás. Faz tempo. Você estava lembrando, trazendo um mágico, Felipe o Mágico. Felipe Blue, mágico. Felipe o Mágico, pois é, caramba. Bastante tempo. Bastante tempo. Giovanna Gaudi, falei certo? Gaudi? Falou. Falei, Gaudi. legal. Você conhece essa música, então? Conheço. Nossa, muito boa. A Kate Procânico, a pronúncia tá certa? Kate Procânico. Em cima. A Jandilson Vieira, tudo bom, Jandilson? Tudo bem, tudo legal. bem. E o Rafael Ferro. Olá. Sejam todos bem-vindos aqui. Valeu. Redemunho, cara, me fala do grupo um pouco. Quem fala? Você, Rudy? Quem? Posso começar? Sejam à vontade. Vai falando. Atílio, o grupo Redemunho é um grupo, a gente vai fazer 10 anos agora, na verdade. Né? É um grupo que tem como proposta pesquisar o universo campeiro. Campeiro? O homem do campo. Você é mineiro? Não, não sou gaúcho. Você é gaúcho? Do extremo sul do Brasil, sou de Uruguaiana. Uruguaiana? Roça, né? Mas gosto muito do povo de Minas. E aí começamos a trabalhar muito o universo de Guimarães Rosa. É um grupo que tem muito essa pegada de estudar Grande Sertão Veredas, enfim, a obra inteira do Guimarães Rosa. Isso nos levou... Que é um universo todo, que é um universo enorme. Enfim, é um universo gigantesco. E isso nos levou ao sertão mineiro, nos levou à cidade do Guimarães. Cordeirópolis. Enfim, Cordesburgo. Cordesburgo. Nos levou à região das Três Marias ali, né? Enfim, fomos para o sertão, fomos para a beira do Rio São Francisco, Bom de Ator, né? André Quissé, né? Que consta na obra do Grande Sertão. Quando você diz fomos, é o grupo todo? É o grupo todo. O grupo fomos? 20 pessoas, 25 pessoas. É uma trupe grande, bicho, é gente pra caramba. E a gente foi mesmo, fomos para lá pesquisar e o grupo surge com essa proposta mesmo, de pesquisar esse universo. Né? Fizemos nosso primeiro espetáculo chamado A Casa, em 2006. Que era na casa. Que era feito num casarão antigo, isso, na rua Major Diogo, né, número 91, ali que é a rua do TBC. A rua do TBC. Né? E esse casarão a gente ocupou por alguns anos, esse casarão era uma ocupação consentida, ou seja, a família... Vocês não invadiram? Não, a gente fez uma ocupação consentida. Pedimos permissão, a casa estava sem uso, né? Na época havia um cara chamado Chico Zorzetti, que cuidava da restauração desse lugar, né? Que tinha uma empresa de restauração chamada, como que era? Companhia do Restauro. Companhia do Restauro. E eles nos permitiram ocupar essa casa para cuidar da casa. Cuidar da casa. E a gente fez lá um espetáculo belíssimo em 2006, foi um espetáculo, inclusive, naquele ano ganhamos um prêmio a PCA de melhor texto. Uma PCA de melhor texto, foi bacana. E o espetáculo acabou ficando quase 3 anos em cartaz naquele espaço, né? Foi genial, assim. E abriu muitas portas pro grupo, né? Foi o primeiro espetáculo, e ele abriu todas as outras portas. Tornou o grupo conhecido, né? Foi um espetáculo feito na raça, sem dinheiro nenhum, não tinha dinheiro público nem dinheiro privado, ou seja, foi feito sem orçamento nenhum, era assim, era meio que você tem um cobertor, porque a gente dava cobertor na cena, aquela história que a gente sempre fez no teatro. E só que a coisa foi pegando força, o nosso trabalho de divulgação boca a boca funcionou muito, assim, quer dizer, o espetáculo, ele era um espetáculo, cabiam 40 pessoas. Eu fiz o espetáculo para caber 20 pessoas só, você não tem condição de... Uma casa, né? Eu fazia para 20 pessoas. Começou a dar certo aquele negócio, começamos a aumentar um pouquinho, vamos deixar as pessoas embora. 25, 30, chegou a 40. Chegou a 60. Hein? Chegou a 60. A gente chegou a apresentar para 60 pessoas, com temporada lotada o tempo todo. Então foi bacana demais, assim. Dali o grupo vai começar a andar com um pouco mais de como é que fala? De estabilidade. O grupo começa a concorrer a alguns editais, começa a ganhar uma coisa ou outra. O grupo começa já tinha tinha um trabalho, uma história, né? Claro, você precisou fazer esse trajeto aí, né? A gente era um grupo novo, né? Desconhecido. Então precisou estrear o primeiro espetáculo para mostrar o trabalho. Cartão de visita, né? Exatamente. Aí a gente concorreu à primeira edição, a gente ganhou a primeira edição do Fomento. E foi com esse espetáculo que a gente conseguiu ganhar a nossa primeira edição. E a partir daí, o nosso trabalho foi estruturado. Certo. E esse foi o primeiro, a casa... Foi o primeiro caso. Aí depois a gente vai fazer um segundo espetáculo chamado Vesperais na Janela, que também vai ser um espetáculo bastante importante na cidade, né? Também nesse casarão. Na sequência a gente vai... Barulho, né? A gente vai aí o que vai acontecer com essa casa? Isso é legal dizer.
em algum momento a família vai vender essa casa. Eles vão se desfazer do imóvel e a gente vai ter que sair de lá, né? Aí a gente consegue um outro espaço na Rua Álvaro de Carvalho, que era um estacionamento de um casario também antigo, né, bem ao lado do Cambridge, ali bem no comecinho lá, quase na esquina do João Adolfo, ali, pertinho do João Adolfo. Exatamente, olha, quase esquina com a João Adolfo. A gente vai conseguir um espaço ali, e é um estacionamento, a gente vai ficar 2 anos fazendo uma reforma nesse lugar e vai transformar aquilo no nosso espaço de pesquisa e de trabalho. Hoje a gente está lá, a nossa sede é lá, nossos espetáculos são apresentados lá. Lá a gente vai apresentar um espetáculo chamado Marulho e o Caminho do Rio, né? De novo falávamos de Guimarães Rosa, mas falávamos de uma crise de uma companhia de teatro, um momento de, enfim, da crise diversa, né? Econômica, criativa, tudo. E a gente vai colocar isso dentro do espetáculo. Esse espetáculo vai ser feito em 2011 e inaugura a nossa sede, né? Essa sede ali, na Álvaro de Carvalho. Na sequência a gente faz... Aí o livro, vem a proposta do livro, né, numa pesquisa que a gente vai procurar se entender na escrita. Na escrita. Isso, o que é esse grupo, qual é o nosso trabalho, e com isso a gente vai fazer incursões à rua, né, que é onde a gente vai pesquisar muito a dramaturgia de passagem, né, as coisas que acontecem ali. Então todos os atores vão para a rua pesquisando, buscando histórias, e depois a gente voltava para o nosso espaço para discutir sobre isso. Essa coisa de ir para a rua, vocês estão num lugar ali, que é na Álvaro de Carvalho, praticamente ali no metrô em Agabaú, né? Isso, é ali lá mesmo. Na ladeira da memória ali, né? Aquele Exatamente. pedaço ali, que é um lugar de um trânsito imenso. Você estava falando lá que moram no centro de São Paulo, 400 mil pessoas, mas transitam pelo centro de São Paulo 1 milhão, 2 milhões por dia, né? E é engraçado porque são os nossos incômodos, né? Porque a gente tem um espaço nesse momento e aí a gente quer ver o fora, né? A gente quer ter esse olhar para fora e é onde a gente traz uma série de a gente ver a quantidade de histórias e a quantidade de material que teria ali para nós atores, né? E foi isso, e foi muito bom, né? Porque nesse lugar é quando a gente vai cair agora em tareias, né? Assim. Exato. Tareias, essa palavra tareias. Tareias é uma palavra portuguesa que significa surra, sova, laço. Vai, mas é no sentido assim, você vai levar umas tareias? Vou te dar uma tareia. Vou te dar uma tareia. Exatamente. Tareias é um espetáculo que começou, o projeto Tareias, ele começa com uma ideia de se falar da mulher oculta na obra do Guimarães Rosa, né? Grande Sertão Veredas, você tem Diadorim Reobaldo, você tem Diadorim, uma mulher travestida de homem para poder conviver naquele universo hostil, né, da jagunçagem e tal. E a gente fez um contraponto, a gente trouxe isso para o espaço urbano. Como é que é isso também na cidade, né? Como é que é isso? Como é que a mulher convive aqui? Isso foi gerando uma série de outros recortes que a gente acabou chegando na violência contra a mulher, enfim. Hoje o espetáculo fala justamente da ocupação do espaço público, da discussão do que é público, o que é privado. Desdobrou em vários Desdobrou numa série de outras pontas. E uma que para mim foi chocante foi essa questão da violência contra a mulher, né? É curioso até que o próximo entrevistado, desculpa... Nick Nilson, que está ali esperando para entrar? Ele estava falando ali sobre a questão que as mulheres não foram lembradas no processo, né? Que foi movido contra a Shell, da poluição do bairro lá. Paulínia. Do Paulínia. E é curioso, porque isso é impressionante como isso é corriqueiro no país, sabe assim? Ou seja, a mulher não é lembrada para nada mesmo. Assim. Então, se você sabia, por exemplo, que 12 mulheres são assassinadas todos os dias? Sabia que a cada 12 segundos uma mulher é estuprada, né? Enfim, ou seja, uma violência gritante. E quando você começa a pegar os dados, né? Você vai na caça dos dados oficiais disso, você começa a olhar, mas pera, tem alguma coisa errada, né? Ninguém pode, não tem como você estuprar 12 pessoas, não existe isso. Aí você começa não existe isso todos os dias. E aí o grupo faz umas coisas de muito interessante. Depois eu vou pedir para eles falarem, que eu acho que é legal. A gente faz alguns trabalhos paralelos ao projeto da peça. Né? A gente faz, por exemplo, intervenções urbanas. Outro dia a gente sai, por exemplo, vou te dar um exemplo de uma. A gente pega uma das 2 atrizes do grupo, elas põem uma roupa de sair, como se fossem sair, e elas vão pelas ruas do centro, desse nosso entorno, e para cada cantada que elas levarem, né, do homem, do macho, né? O grupo inteiro tem mais de 20 pessoas, todas atrás, a paisana, disfarçado. Se o cara pega e mexe com uma delas, elas batem palma pro cara e todo mundo bate palma. Nós temos
Aí começa a criar uma epidemia de palma na frente. O cara fica vermelho, ele fica... Ele é foco, né? Ele vira foco. Ele vira o foco, exatamente. Né? É o espelho, assim, olha, você está me assediando, agora eu também estou te respondendo. E não estou sendo violento, estou te batendo palma. Claro, Lembra um pouco o jogador de futebol, quando ele está com o juiz, né? Fala assim, parabéns. Então a gente tem feito muito esse tipo de ação, né? Fizemos ação no metrô República, quando teve a questão do estupro da moça lá, Sim, na bilheteria, né, exatamente. Da estação lá. Fomos lá, fizemos uma ação também. O grupo tem feito coisas paralelas ao projeto da peça. Vou perguntar para as meninas aí, em que medida, vamos dizer, essa questão da mulher, vamos dizer, de que maneira ela transparece isso na peça, no Tareias, por exemplo? Vocês têm situações onde a mulher sofre uma violência na peça? Como é que é isso? Pode falar as duas juntas, não tem problema. Eu acho que o que personifica, de uma certa maneira, o universo feminino, ele está muito próximo ao que o Redemoinho faz. Então, a peça trabalha com depoimentos dessas mulheres, em diversas situações. Eu, por exemplo, faço a Maria Deodorina da Fé Bittencourt Marins, que são todas as Marias, que é a de Adorim, do Grande Sertão Veredas, e ela é a sertaneja que representa essa mulher que vem lá do sertão mesmo, numa questão poética. A sertaneja naquele espaço, na ladeira da memória, com todas ali, aquelas pessoas colocada ali no centro dessa selva. Como uma sertaneja naquela cidade. E é muito interessante a interferência daquelas pessoas, tanto que moram ali, das pessoas que estão passando por ali de repente. Isso é bem interessante. Tareias, ele é composto por quadros. Se eu não me engano, são 7 quadros de 7 Marias, que contam história de 7 Marias. Então, todas Marias da Fé Bittencourt Marins. Então, de uma forma poética, a gente relata casos reais. Quer dizer, condensa nessas mulheres, né, casos reais. Exato. E casos comuns que acontecem. Exato. Né? E não é só da violência física que a gente primeiro imagina, né? Às vezes de uma violência que é psicológica, de uma violência que é verbal, emocional, a violência que é da negligência, da subestimação da mulher na sociedade, né? Então, são várias formas de violência que a gente acaba retratando nesses quadros. A questão da mulher em relação ao trabalho também, o quanto cresceu. Isso é muito... A faxineira, aquela que trabalha, porque não também que venda. Não é vista, né? Que não é vista. Que não é vista, exatamente. A cena que essas mulheres invisíveis, né? Essas ocultas. A cena que o Jandilson faz, por exemplo, ele está travestido de mulher, uma mulher portuguesa, é uma história real, que, né, Jandilson, que foi uma mulher que apanha durante 38 anos, né? 38 anos. Nossa, a gente ouve esses casos, né? E ela mata o marido. Né? Ela mata o marido. Ela mata o marido. E aí, na cena, assim, essa condição de um homem fazendo uma mulher, né, uma portuguesa, de 79 anos, que apanhou durante 38 anos, né? E você vê quanto essa mulher é dura também, o tanto do masculino que ela atraiu também para essa figura feminina, né? Mas e nessa cena a gente procura sempre usar o surrealismo para não reforçar também a vitimização dessa personagem, né? Mas sim reforçar o que está acontecendo e quais são as consequências desse apanhar, né? Dessa violência. É curioso porque eu fico pensando, é uma fraqueza ou é uma força isso? Você apanhar durante 38 anos e resistir a isso, é uma fraqueza ou é uma força? Fala. Deixa eu colocar uma observação que é importante. A gente tem pesquisado Tareias sobre o tema, a mulher, a violência, desde 2011, 2012. E agora a gente tem a utilização do espaço público que o Rudy falou, o Museu do Teatro Municipal, e ali tem uma exposição de um centro, que é o CIM, Centro de Informação Mulher, que sempre nos auxiliou com esses dados, com essas pesquisas em relação à violência da mulher. E a gente remontando o museu esses dias para fazer um trabalho, a gente recebe uma ligação da Marta Baião, que é uma atriz também, ativista, e aí falando, olha, os dados aumentaram. Esses dados que a gente tinha de 10 a 12 mulheres assassinadas por dia, hoje são de 13 a 15, há um mês atrás. Então é pensar que assim, de fato é chocante. A gente quando se deparava com os dados falava, isso não é real. Hoje a gente já começa a perceber um aumento. Então, o que é curioso é que são dados, e são dados porque eles vieram de denúncias. Então, imagina o quanto que não é denunciado. Então, essas coisas são muito maiores, esses números são... ocultas, né? E o quanto essa pesquisa ela vai mais adiante, e a gente vai até os centros de referência a mulheres violentadas,
E a gente vai lá, tem algumas oficinas que a gente vai aplicar nesses lugares. E o quanto a gente se depara, né, Kate, com essas mulheres violentadas e como que elas estão. É claro que a gente não vai lá para reforçar isso, mas sim trazer um lugar lúdico que o teatro pode trazer, um lugar da infância, né? Mas ao mesmo tempo a gente sabe que da infância se constrói muito essa violência. É algo que é cultural e que a gente não deveria reforçar isso, né? Que vai passando não deveria ser, mas é algo cultural, porque na infância você já vê as mulheres, então vai fazer uma cena, ela vai trazer a cena de um momento que o pai bateu. A gente queria uma brincadeira de infância. Ela fala, não, eu apanhei do meu pai durante muito tempo. E minha mãe também apanhava. E falava que a mãe protegia e tudo mais. E inclusive de mulheres, assim, a cena da Portuguesa é uma mulher que vai matar o marido. E em um desses centros a gente encontrou uma mulher. Ela chegou para mim e falou assim, eu vou matar o meu marido. Né? E aí você se depara com essa situação e você vê que a dimensão é maior, né? A gente fala assim, não, o teatro está contando algo que não acontece sim, acontece a todo momento. Né? Agora, são informações, são fatos assim chocantes, né? São coisas que horrorizam a gente, né? E a gente vê isso todo dia na televisão, por exemplo. Você liga naqueles programas escandalosos no final da tarde, né? Todo dia tem meia dúzia de mulheres espancadas, violentadas, assassinadas, todo dia. Não é modo de dizer, não, tem todo dia. Né? Mas, quer dizer, no espetáculo vocês colocam isso num olhar, quer dizer, há uma poesia. Claro. Né? Perpassando tudo isso. Claro, é óbvio que nunca, eu acho que isso nunca o teatro vai conseguir reproduzir, nem é a ideia, o que é uma violência dessa. Não vai. Mas o que a gente quer fazer, quer propor, é que se faça reflexão sobre isso. Refletir sobre isso. Reflita sobre isso acontece. Então tem cenas, tem uma cena que acontece dentro do Museu do Teatro Municipal, por exemplo, que é quando a gente faz uma passagem, isso é legal do espetáculo também, ele sai do espaço do teatro, ele faz um percurso pela rua, passa pelo Largo da Memória, passa pela Xavier de Toledo, né, que é a rua do shopping, do Shopping Light, e entra por aquela passagem subterrânea que tem, entre o Shopping Light e as Casas Bahia de antiga MAP, sabe? E entra ali, tem a literatura cenografada, acontecem coisas ali dentro, e por ali ele entra para o Museu do Teatro Municipal. E essa ocupação do Museu do Teatro Municipal é interessante porque lá dentro a gente promove uma festa, né? Então tem uma ceia, tem um vinho, tem um queijinho, pá. Só que a exposição que está ali é a exposição de mulheres que foram violentadas. Então, assim, é mais ou menos essa contradição. A gente vive numa festa, né? Mas a violência cotidiana acontece todas as horas, né? Ou seja, coisas que a gente não... Enfim, estamos falando de uma coisa muito específica, de um recorte. Violência contra a mulher, né? Você tem 1000 gamas de possibilidades aí para trabalhar isso. Né, para lidar com isso. É uma questão cultural nossa, a gente precisa mudar isso de algum jeito. Eu também não sei como. Né? Eu acho que o teatro não vai fazer isso, mas o teatro vai proporcionar que as pessoas vão lá, reflitam, olha aquilo, porra, e essa peça ela tem imagens contundentes. Né? Isso eu tenho certeza. Tu passa na peça, tu não vai sair de lá assim, Vamos ver alguns trechos, pedir para a Ana colocar, a gente tem uns trechinhos, nós estamos falando do Tareias que eles estão fazendo, o Grupo Redemoinho está fazendo aos domingos às 8 da noite, é isso? Às 8. Domingo às 8 da noite, ele sai da Álvaro de Carvalho e faz esse percurso todo que você falou e volta para a Álvaro de Carvalho. E volta para próximo da Álvaro de Carvalho. Vamos dar uma olhada nas cenas. Sim. Isso é uma guerra. Mesmo que silenciosa, eu vivo numa guerra onde todo santo dia me matam de fome. Mas todo dia os tiros são silenciosos para que ninguém perceba nada. Eu sou Maria. Maria, minha Maria, Da fé, meu doce da mas melancia, te lembra daquele abraço que eu te dei ontem. Vem ver o belo luar, a sua ausência reclama, oh que noites tão
preciosa. No. Gente pra caramba. Quantas pessoas participam do espetáculo? Foi um monte Quase de gente, 30. quase Quase 30 pessoas. Entre staff, entre elenco, pessoas que ajudam. Ajudam a gente eu quis fazer um espetáculo simples Sim, para viajar. Vamos fazer uma coisinha simples. Eu pensei, não, vamos fazer um negócio fácil, para a gente pode viajar. Na rua. Sujeito, Na rua, dá pra apresentar. Sem noção, hein? Sem noção nenhuma, bicho. Nossa, não tenho a menor ideia. Agora, vocês saem da Álvaro de Carvalho, da sede de vocês, começam a transitar pela rua. Vai agregando mais gente no trajeto. Daí a questão do público e do privado. Quando o cara entra para assistir o espetáculo do começo, o Rafael, que é o cara que faz isso, põe uma fitinha no braço do cara. Ele já está privatizando isso. Está privatizando o cara. Aí ele pega, e aí esse grupo sai com um grupo de quantos? 40, 50 pessoas dali, no teatro, e ele vai pela rua, agrega. Vai chegando gente. Chegando gente. Imagina, uma trupe tocando. Ciranda, tocando, enfim. Tem umas cenas bonitas ali. Os caras vão andando junto e vão acompanhando, quer saber o que é isso. Acompanha, a maioria das cenas acontecem fora dos espaços fechados. Então os caras conseguem assistir, por isso que a gente chama de dramaturgia de passagem. O cara pode assistir um quadro inteiro e ele tem uma sequência. Sim, ali está completo, quer dizer, tem uma informação completa pro Exatamente, cara, ele consegue assistir aquilo. Aí, porém, quando chega na passagem, por exemplo, tem uma grade na passagem. Essa grade aí só passa quem está privatizado. Só passa quem está privatizado. E o espaço é público. Mas é privatizado, ele está fechado para esse coletivo de teatro. Essa é a nossa contradição. Isso é uma contradição, a gente precisa discutir isso. Isso vai virar uma publicação nossa. Esse projeto vai virar um livro agora para a gente discutir sobre isso. O que isso causa? Como é difícil lidar com essa questão. Com essa contradição. Não cabe todo mundo naquele lugar. Por isso que eu queria que abrisse aquilo e entrasse todo mundo, mas não cabe. Não cabe. Aí, depois a gente sai para fora de novo. Aí junto outra vez. Né? E então essa é a nossa difícil batalha do dia a dia, de como é que a gente lida com isso, né? Com essas coisas todas, são questões. Fazer espetáculo na rua requer um domínio do espaço, um domínio das interferências, incorporar interferências. Acontecem coisas, né? De repente chega alguém e fala uma bobagem qualquer que não tem nada a ver com o espetáculo, e você incorpora. Quase sempre, na minha cena, a Kate então, sabe muito bem disso. É a campeã de interferência. Já tem pessoas que eu já até sei que vão interferir. Já tem aquela que me espera para participar da cena, porque ela quer participar da cena. Tem as pessoas do entorno também que assistem as cenas lá de cima do espetáculo, que elas sabem. Fica olhando lá para baixo, né? Que gritam o nosso nome, Maria. Curiosamente, nós como atriz, por exemplo, eu e a Giovana, sem estar no espetáculo, a gente já é conhecida como Maria, né? Durante o dia a gente passa os camelôs, Maria! Maria! E a grande questão é como lidar isso, como ser uma atriz do Grupo Redemoinho que nunca fez a cena na rua, lidar com essa interferência inesperada, às vezes, do público, né? Acho que essa é a grande questão. Tem coisas que você incorpora, tem coisas que não dá para incorporar. Tem coisas que realmente não, tem coisas que às vezes eu não consigo mesmo, que a gente assume que nesse momento não deu, que aquele dia realmente não é. Tem coisas que é por escolha mesmo, porque a história tem que ser contada também. Agora, como experiência para o ator, é uma coisa riquíssima, né, bicho? Você lidar com todas essas coisas, né? Sem sair na pesquisa de Tarês, isso já foi muito rico, né? O quanto que a gente experimentou da rua, o quanto que a gente discutiu essas interferências também, né? E é engraçado porque assim, a gente falou assim, a gente não é um grupo de teatro de rua. É teatro na rua, um grupo de teatro na rua, porque a gente saiu de um espaço e fez isso. E a gente vai também para o sertão e a gente já fazia muito isso, né? De fazer os nossos cortejos e apresentar as cenas nas casas das pessoas mesmo, em André Xé. Nas ruas, Cordesburgo é uma cidade que adora a gente. Assim. A gente chega lá, os caras põem a bandinha para tocar. Nós nos sentimos as estrelas. O ônibus chega, o prefeito fecha, é uma cidadezinha pequena, o cara fecha e põe a bandinha para nos esperar. Cacete, a gente faz na rua. É uma outra coisa. É outra coisa. O mineiro também é fantástico. Você tá passando lá, o cara nem te conhece, fala, tomar um cafezinho. Um povo genial. Tem uma história, Tires. A gente foi apresentar em André Xé, e aí combinou com o senhor, a gente vai usar a casa do senhor para fazer a peça. Aí chegou a noite, o público todo parado, as duas atrizes na porta, ele sai na janela. Bem no meio da cena. Tem foto disso. Ele fica ao contrário, ele fica na cena, na janela, assistindo a cena de costas, o público todo lá vendo ele. E é legal porque a cidade inteira vai assistir, né, porque é bacana, porque a gente leva essa experiência com muito carinho, com muito cuidado, assim. A gente sempre volta pro sertão, a gente vai lá pesquisar a vida dos caras, transforma isso em dramaturgia, e depois a gente volta
para mostrar para eles o que a gente fez com a história que eles contaram. Então, assim, a gente sempre tomou esse cuidado. Dá um retorno. Dá, né? claro, acho que precisa. Né? Vamos ver mais um trecho do Tareias, domingos às 8 da noite, Álvaro do Cavalo 75, a sede do grupo Redemoinho. Vamos lá, Lana? Deve dormir quem ama, debaixo da acontecer, onde cantos a beleza, saudade da minha terra, aonde eu nasci vou morrer, vem ver o velo do ar, a tua ausência reclama, oh que noite tão preciosa, não deve dormir quem ama. Legal. E quando que vocês ficam com a peça até quando? Cara, vai ficando? A gente tá um tempão em cartaz já, mas a gente deve ficar até agosto, né? Até É agosto? o comecinho de agosto. Até o Comecinho começo de de agosto. agosto. Tem mais o mês de julho, então, inteiro, aí para o pessoal assistir. Álvaro de Cavalo 75, metrô Anhangabaú, fica 100 metros, nem isso, pertinho. do lado, né? Do lado do metrô Anhangabaú. Domingo às 8 da noite, horário legal, não termina muito tarde. Não, né? é rápido. Dá para o pessoal voltar tranquilo para Tá, casa. termina, assim. né, a peça acaba ainda quase na porta Na do porta metrô. do metrô? É. Já despede da turma, Já recolhe as despede, fitinhas. Só pegar o bilhete único e ir embora. Legal, pô, sucesso para vocês lá, mais sucesso. Obrigada. Tá bom, obrigado aí. Rudy, obrigado. Valeu aí por você ter pela vindo. força, obrigado. Giovana, obrigado, Giovana. Kate, Obrigada. tudo bom, Kate? Jandilson e o Rafael. Valeu. Tá certo, Sucesso para valeu. vocês, tá? Obrigado. Legal, gente.